Então eu vou já dando andamento, né, nas atividades, falando sobre os recadinhos, né? A gente pede, por favor, para quem puder desligar os celulares ou colocar no silencioso, né, no modo avião. Falar sobre as palestras, né, que todo segundo sábado do mês a gente está fazendo uma palestra, a casa está aberta a partir das 14 horas, então é das 14 às 16. Depois da palestra de sábado tem o passe também, então estão todos convidados e serão muito bem-vindos. A gente agradece sempre, né, a doação de alimentos. Para quem não tem conhecimento, a casa entrega cestas básicas para as famílias carentes, né? Então a doação de vocês é muito importante para que esse trabalho da casa continue. E a gente aceita doações também, são de produtos de alimentos não perecíveis. E lá na recepção tem uma lista, né? Então, se vocês tiverem vontade, né, sentirem vontade de fazer essa doação, se puderem, podem ficar à vontade. Sobre as aulas de yoga, a casa tem aulas de yoga às quintas-feiras à tarde e às sextas-feiras à noite. Se alguém tiver interesse também, as informações na secretaria. A gente tem o bazar, que desse bazar a gente aceita doações, né, de roupas, de calçados, de bolsas, brinquedos, utensílios, em bom estado. E também a gente coloca à venda, né, a preços bem baratinhos, e toda a renda que a gente consegue é revertido em prol da casa. A casa também conta com uma biblioteca lá no andar de cima, que tem alguns livros, né, que estão disponíveis para leitura, para empréstimo, então vocês também fiquem à vontade. Também temos a campanha dos quadradinhos do amor, que são as tarefeiras da casa, né, que elas fazem quadradinhos de crochê. E esses quadradinhos, eles são transformados em cobertores e são doados, né, para asilos, para creches. Então, se vocês também tiverem lã em casa ou puderem comprar, né, para trazer para nós como doação, também é muito bem-vindo. E o Evangelho no Lar, né, que a gente também sempre reitera a importância da prática do Evangelho, que é uma forma de aprendizado, né, sobre a doutrina, sobre as palavras e os ensinamentos de Jesus. E aí também, quem tiver interesse em saber como é feito, né, o Evangelho no Lar, pode perguntar também na secretaria, tá bom? Esses são os recados da noite. Obrigada pela paciência, vamos fazer a vibração, tá bom? Então, nesse momento, nós vamos nos acomodando, né, da melhor maneira possível nas cadeiras, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos e agradecendo a essa casa bendita que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, que nos traz o remédio que a gente busca, o remédio da alma, né? E essa casa foi preparada desde cedo, com muito amor, muito carinho, pelos nossos mentores. E é através dessa equipe maravilhosa que nós viemos receber o bálsamo que a gente tanto busca. E que nós possamos sair daqui hoje melhor do que chegamos, com o coração mais tranquilo, mais em paz, e também com o nosso espírito com um pouquinho mais de conhecimento. Então nós agradecemos a Jesus, nosso mestre, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome.
e a toda a espiritualidade amiga que nos intui, nos fortalece e nos revigora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. E é com muito carinho que a gente envolve a nossa palestrante da noite, a Vanice. Esse mesmo? Não, ele volta. Boa noite. Boa noite. Bem-vindos a esta noite de luz. Todos estão bem? Que bom, né? Eu também estou muito bem e muito feliz e grata por estar aqui hoje, nessa casa abençoada que me abre as portas para estarmos juntos falando da luz, né? Porque aqui é isso que a gente fala, sobre a luz do conhecimento, a luz divina que recai sobre nós sem cessar, né? Então eu estou muito feliz e grata a Deus por essa oportunidade, grata a esta casa abençoada e grata a cada um de vocês que está cheio de paciência para me ouvir, né? Alguém quer mudança na sua vida? Alguém aqui deseja uma mudança em algum setor que seja? Acho que sim, né? Todos nós queremos. Mas será que adianta a gente ficar pedindo, orando? Será que só isso resolve os nossos problemas, os nossos desafios? Acho que não, né? Acho que tá claro que a gente precisa assumir a responsabilidade. Nós temos ajuda o tempo todo, apoio, direcionamento, amparo, isso nós não duvidamos. Mas o trabalho pesado quem tem que fazer somos nós, né? Então vamos hoje assim abrir os nossos corações, para que cada palavra dita aqui hoje, cada insight que tiver no nosso pensamento, venha fazer aquela transformação que a gente está precisando, né? Vai dar aquela coragem, aquele ânimo para chegarmos em casa e fazer uma leitura, pegar o Evangelho dentro do tema que a gente vai falar hoje e ler e elaborar os nossos pensamentos, né? Porque cada um de nós temos a nossa história, o nosso conteúdo e condições de elaborar aquilo que acreditamos. Então é muito importante não ficar só na dependência do que a gente recebe aqui. É trabalhar duro para fazer as transformações que a gente busca. E o tema de hoje, ele é bem bacana para a gente trabalhar isso. O tema é o amor. A lei do amor. E como é difícil falar do amor, viu, gente? Sabe por que é difícil? Porque nós ainda não conhecemos o amor verdadeiro. Alguém acha que já conhece? Alguém acha que vive o amor verdadeiro? Cada um, né, tem a sua questão com o amor. E não é mentira, não é verdade, não é certo, não é errado, né? Você está certo dentro daquilo que você elabora como amor. Mas será que nós já conhecemos, já vivenciamos o amor verdadeiro? Cada um tem a sua opinião sobre o que é o amor, né? Para alguns o amor é estar perto de alguém que gosta. Para outros é ter tudo aquilo que satisfaz materialmente. Então cada um elabora o amor à sua forma.
Aí a gente vai lá no Evangelho, meu Deus, é tanta informação e não é simples, é bem complexo de se entender o que eles estão falando ali. Mas vamos assim, tentar conversar sobre isso, elaborar as nossas opiniões, formar o nosso conteúdo a respeito disso. Nós vamos falar sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 11, ele é assim... deixa eu ver aqui que tá. Amar ao próximo como a si mesmo. Uma fala importantíssima de Jesus, né? O que será que ele estava querendo dizer com isso? Amar ao próximo como a si mesmo. Aí eu recorri aqui a um livrinho do José Carlos de Luca para complementar, né? Porque um vai complementando o outro. E ele traz aqui um tema assim, dia de amar a si mesmo. É engraçado a gente falar que a gente precisa se amar antes de mais nada, né? Porque a gente fica parecendo egoísta. Tem uma parte de nós, o nosso ego, e ele é bem perigoso. Ele é importante, mas ele é perigoso quando nós potencializamos, né? Então, quando a gente fala assim, você precisa se amar, às vezes a gente se retrai um pouco, porque a gente se sente egoísta. Como que eu posso fazer as coisas para mim e deixar o outro, né? Mas o assunto é bem amplo. Então, ele fala assim... Muitas pessoas acreditam que só deve se amar o próximo, porque é a lei da caridade, né? Principalmente no Espiritismo, a gente fala muito sobre a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então essa é a nossa premissa. Quando a gente fala de caridade, a gente acha que tem que estar fazendo algo para o outro. Mas a caridade começa dentro de casa, não é? Que a gente sempre fala. Então a caridade começa dentro de mim. Dentro do meu templo, eu sou o meu templo, né? Então a caridade começa em mim mesmo. Muitas pessoas acreditam que só deve amar ao próximo, esquecendo-se, porém, que também devemos amar a nós mesmos. Jesus anunciou a maior de todas as leis espirituais: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nosso destino é regido pela lei do amor. O amor é a maior força que existe na vida. O amor é a força da criação. Na própria Bíblia diz que Deus é amor. Então o amor é a criação. Esclarece a amiga Joana de Ângeles que a lei do amor poderá ser vista sob 3 aspectos: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. São facetas do amor. Ninguém ama a Deus se não ama o próximo. Por que isso? Porque nós somos herdeiros do nosso Pai. Nós somos herdeiros de Deus. Deus está em cada um de nós. Então, se eu não amo o meu próximo, eu não consigo amar Deus, eu não estou amando a Deus. Nós somos todos criações de Deus. E se eu não me amo, eu também não vou chegar a Deus. Eu não consigo amar a Deus. A porta de acesso a Deus é o nosso próximo. E ninguém amará o próximo se não amar a si mesmo. É aquela história, né? Eu não consigo dar para o outro aquilo que eu não tenho. Então, se eu não tenho amor dentro de mim, eu não posso exalar esse amor, eu não posso transbordar, eu não posso dar para o outro. É a trilogia do amor que nasce em nós, atinge o nosso irmão e então pode chegar até Deus. É uma escala cujo primeiro degrau é o alto amor. Então eu nunca vou chegar a amar verdadeiramente Deus se eu não me amo, se eu não consigo
compartilhar com o próximo esse amor que eu tenho por mim mesmo. O mesmo que eu sinto por mim, eu tenho que sentir pelo outro. Gostar de si mesmo será o primeiro desafio na sua evolução espiritual. Você somente será para o próximo aquilo que for para si mesmo. Se você não se amar, não conseguirá amar a quem quer que seja. Então, o próximo é o nosso próprio espelho, né? Eu preciso olhar para dentro de mim. O ponto de partida somos sempre nós mesmos, né? Até na questão que eu estava falando, a mudança que você quer ao seu redor, ela não é de fora para dentro, ela começa dentro de você. Ela começa neste momento, quando você está meditando, quando você está refletindo sobre você mesmo, você começa a fazer as transformações. E isso vai irradiar, né? Vai irradiar na nossa aura e vai se misturar com todas as auras de todas as pessoas. Então toda mudança é de dentro para fora. O amor é de dentro para fora, porque o amor de Deus, no ato da criação, ele foi impregnado em nós, né? É como uma semente que está ali latente. Nós ainda não conhecemos esse amor verdadeiramente, mas ele está lá. E pode ser quem for, pode ser o pior assassino, ladrão, ou a pior pessoa que você possa imaginar. O amor está dentro dessa pessoa. O amor está dentro de todos nós, porque Deus é amor. E Ele está ali esperando que nós possamos desenvolver as nossas virtudes para deixar que esta luz se expanda, para que essa luz transborde, para que essa luz se misture com o nosso próximo. Aí aqui no capítulo 11, tem o item 8, que é a lei do amor. E quem fala pra gente aqui nesse capítulo é o Lázaro. Então ele fala assim, ó, o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Então, se a gente estudar esse livro aqui todinho, que é o Evangelho, a gente pode resumir ele numa única palavra: amor. Porque quando a gente perdoa, é um ato de amor, né? Quando a gente é indulgente, é um ato de amor. Quando a gente é resiliente, é um ato de amor. Então, todo o ensinamento, toda a vivência de Jesus se resume nessa palavra simples, né? Tão pequenininha, mas tão complexa para todos nós ainda. Aí ele fala aqui, ó, os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Quando nós fomos criados, na nossa origem, o homem possui instintos, né? Então, quando Deus cria, quando nós somos criados como espírito, lá bonitinho, nós temos apenas instintos. O amor está latente, ele está como uma sementinha lá dentro de nós. Conforme a gente vai experienciando a vida, nós vamos desenvolvendo esse instinto. Então ele fala aqui, mais avançado e corrompido, o homem possui sensações. Então, depois do instinto, nós passamos a ter sensações. Mais instruído e purificado, possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos sentimentos, surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei do amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Então, quanto mais nós depuramos as nossas sensações e os nossos instintos, nós vamos
chegando perto daquilo que se fala amor, como ele diz aqui, né? Não o amor na sua forma vulgar, como ele diz aqui, porque o que nós conhecemos de amor? Né? Se nós fôssemos hoje destrinchar a palavra amor, o que acontece quando nós amamos? Nós temos possessão, nós queremos exclusividade, né? Ninguém pode amar mais aquela pessoa do que eu, nem igual muitas vezes, né? E não é só relacionamento amoroso, né? Qualquer tipo de amor que você fala que tenha por uma pessoa, por um filho, por um amigo, né? Porque nós amamos muitas pessoas, não amamos somente aquela pessoa, o nosso cônjuge, né? Nós amamos muitas pessoas. Então, isso cabe a qualquer tipo de relacionamento. Nós queremos exclusividade, nós queremos ser amados na mesma medida. Então, nós fazemos comércio com o nosso amor, né? É uma troca. Ah, eu te amo, mas você tem que fazer alguma coisa, você tem que me provar que me ama, né? Então, vários tipos de barganha e de comércio nós fazemos com o nosso amor. Até mesmo o amor filial, né? Que nós entendemos muitas vezes que é o amor mais próximo do amor de Deus, né? O amor de uma mãe, por exemplo. A mãe ama incondicionalmente seu filho, não é assim? Nós mães achamos que amamos incondicionalmente. Mas será que se esse filho não corresponder às nossas expectativas em algum momento, nós vamos amá-lo da mesma forma? Né? Esse filho pode decepcionar a gente de muitas formas. Ele pode não ter a profissão que eu idealizei para ele, ou ele pode casar com aquela pessoa que eu não aprovo, ou ele pode deixar de me visitar o tanto que eu gostaria que ele me visitasse. Aí eu vou ficando frustrada como mãe. Não é assim que acontece? Então, será que isso é real? Tudo bem, é um amor diferenciado, né? Vamos combinar. É um amor diferenciado. E muitas pessoas já superaram essas etapas, né? Mais vulgares do amor. Mas na grande maioria não é isso que a gente vê, né? A gente se decepciona, a gente às vezes se afasta da pessoa, né? Às vezes um amigo de uma amizade de muitos anos e a pessoa não correspondeu à minha expectativa. Eu nunca mais falo com aquela pessoa, né? Então isso não é amor, né, de verdade. É um comércio, é uma barganha que a gente faz com a pessoa, são conflitos de interesse, né? A gente age de acordo com os nossos interesses. A gente está potencializando o nosso ego, né? Porque o nosso ego, ele diz respeito a nós. O meu ego é meu, né? Tudo é meu, eu quero para mim tem que ser melhor. Se tá bom para mim, o outro que faça por ele, que faça por merecer. Mais ou menos assim que funciona o ego, né? Então, quanto mais nós damos força para esse ego, mais distante nós ficamos do amor incondicional, do amor ágape, né? Que é o amor de Deus, que é um amor puro, que é uma potência inexplicável. O amor cria, né? O amor verdadeiro, ele cria, ele alimenta, ele sustenta, ele cura, ele transforma. Então, quanto mais nós queremos nos aproximar do amor, mais nós temos que abafar o nosso ego. Por isso que, especialmente falando do Espiritismo, porque é aqui que nós estamos estudando, né? A grande lei é: fora da caridade não há salvação. Porque quando nós nos obrigamos a fazer a caridade, obrigamos entre aspas, né? A gente faz de coração, mas assim, quando nós nos obrigamos ao exercício da caridade, nos colocamos no exercício da caridade, nós estamos fazendo um treinamento para o amor, né? Porque a caridade verdadeira também tem isso, né? Muitas vezes nós fazemos a caridade
Nós fazemos algo de bom, nós queremos ajudar alguém, mas nós esperamos algo em troca. Nem que seja obrigada. Às vezes nós nos ofendemos porque a pessoa não agradeceu, né? Aí não é uma caridade bem feita, né? Ficou algo ali meio... A caridade verdadeira é quando nós temos o desejo de ver o outro feliz, o desejo de ver o outro bem. Ela é involuntária, né? Fazemos o possível e o impossível para ajudar alguém que está necessitando, sem esperar absolutamente nada em troca. Então é um exercício poderoso para nós caminharmos em direção ao amor verdadeiro. Aí ele continua aqui, ó. Feliz daquele que no decorrer da sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. Quando a gente ama, e nós estamos falando, vamos dizer que nós praticamos o amor através da caridade, através do bem que nós fazemos a alguém. Nós estamos ajudando alguém, mas quem recebe somos nós. Por isso que ele fala aqui que quem ama, feliz daquele que ama, ele vive como se estivesse transportado fora de si mesmo. Porque quando você ajuda alguém, acho que todo mundo já passou por uma experiência assim, né? Você se preenche desse amor. O amor que você está oferecendo para o outro, você se preenche dele primeiro. Por isso que é muito compensador, né? Praticar o bem, praticar a caridade. Porque quando eu estou dando algo, esse algo estava em mim e eu estou oferecendo. Quando isso é verdadeiro, nós nos preenchemos muito mais do que a pessoa que está recebendo. Por isso que ele fala aqui também que a pessoa que ama, ela não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Ela é totalmente preenchida. Ela não tem aquele vazio existencial que tanta gente vê agora, né? O quanto subiu o número de pessoas em depressão. É um vazio existencial, né? Isso pode ser um vazio existencial. Falta algo dentro de nós. Nós precisamos nos preencher de algo. Nós precisamos oferecer algo para preencher esse vazio que está em nós. O Espiritismo, por sua vez, vem a pronunciar uma segunda palavra no alfabeto divino. Ficai atentos, pois esta palavra ergue a laje das sepulturas vazias. É a reencarnação, que triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Ela já não o conduz mais aos suplícios, mas sim à conquista de seu ser, elevado e transformado. O que acontece, né? Através da reencarnação, que nós conhecemos, através do estudo que a gente faz aqui, a gente vai lapidando as nossas virtudes, nós vamos desenvolvendo as nossas virtudes, porque esse é o caminho para o amor verdadeiro, né? Quando nós somos criados, o amor está ali em nós, latente, como uma semente. Somente através da experiência vivida em sociedade, a gente consegue desenvolver as nossas virtudes para então poder deixar esta luz, deixar o amor, deixar esta força transbordar em nós. Então ele diz aqui que o Espiritismo vem trazer essa verdade para nós, né? Que é através da reencarnação, somente através da reencarnação.
Porque imagine, olhe para você hoje, a vida que você teve, desde que você nasceu até hoje, até o dia de hoje. Você já viveu muita coisa, você já aprendeu, já ensinou muita coisa. Será que é o suficiente? Será que você já está bem pertinho do amor de Deus, do amor verdadeiro? É isso que nós precisamos analisar. Nós precisamos olhar para nós e analisar. Será que é o suficiente? Será que eu já cresci o bastante? Será que eu já saí da infância espiritual? Será que eu já vivo os meus amores de forma desprendida? O amor de doação? Será que eu vivencio um amor de doação? Totalmente doação? Porque como que era Jesus, né? Em tudo que a gente tem aí falando de Jesus, não só o Evangelho, né? Muitos livros sagrados que comentam a vida de Jesus, como que ele era? Ele recebia todas as pessoas que iam até ele, aí a pessoa falava assim, eu quero ser curado. Ele olhava para a pessoa e falava, mas você roubou, você matou, você não sei o quê, você fez isso, você fez aquilo, você está pagando por tudo que você... Ele falava isso. Jesus não olhava para trás, Jesus só olhava para frente. Ele nunca usou o julgamento. Este é o amor verdadeiro. Às vezes uma pessoa vem pedir algo pra gente, eu falo por mim até, né? Acho que a maioria de nós vive isso. A pessoa vem pedir, mas antes de eu fazer aquilo que ela precisa, mas por que a pessoa está nessa situação? Mas acho que ela fez isso, fez aquilo, né? Tá pagando pelo que fez. A gente tem muito isso ainda. Então nós estamos longe do amor verdadeiro, longe do amor ágape, longe do amor de Deus. Temos muito ainda que aprender, estamos aprendendo, né? Mas como eu falei lá no início, precisamos nos empenhar bastante, né? Porque já faz muito tempo que tem todas essas lições aqui. Quantas vidas a gente está vindo aqui para aprender? Será que estamos aproveitando ao máximo cada oportunidade da nossa existência? Será que nós estamos dando o nosso melhor? Que triste nós chegarmos no final da nossa vida e falarmos assim, nossa, eu podia ter feito mais. E pior ainda, chegar lá do outro lado, né? Que é os relatos que a gente vê aí, né? Que o pessoal chega lá do outro lado e fica, nossa, que arrependimento. Aí vai ter que começar tudo de novo. Nós estamos aqui, né? Vamos aproveitar todas as oportunidades. Esta é uma grande oportunidade, né? Que o Espiritismo oferece pra gente, o estudo. E nós precisamos pegar isso com responsabilidade, com seriedade, né? Chega lá em casa, Livro dos Espíritos, todo mundo tem. Capítulo 11. Esse capítulo, ele é riquíssimo, porque ele fala amar o próximo como a si mesmo, mas ele fala do egoísmo. A lei do amor aqui é gigantesca e maravilhosa. Ele fala da fé, da caridade, o egoísmo, caridade para com os criminosos. Será que devemos amar os criminosos? É difícil, né, gente? Não é fácil. Não é fácil a gente amar a pessoa que faz o mal pra gente, a pessoa que nos prejudicou, aquele que falou mal de você, aquele colega de trabalho que te passou uma rasteira. Como é difícil amar. Mas é necessário. É aqui a instrução de Jesus. E amar não é chegar lá, abraçar, eu te amo. Isso não é nem verdadeiro, né? O amar ao próximo começa com o perdão, talvez. O perdão é um grande passo para a gente amar alguém. É uma prova de amor. E depois desse perdão,
que também é um processo trabalhoso, né? Depois desse perdão, eu não tenho que viver aos beijos e abraços com aquela pessoa, mas eu preciso deixar passar como fazia Jesus. Ele não olhava para trás, ele não olhava para aquilo que foi feito, ele olhava para frente. Quem é você daqui para frente? Isso é o amor. Tá dando nosso tempo quase, né? Aí, Joana de Ângeles, ela dá uma receitinha muito boa, assim, para quem quer superar essa dificuldade de não amar, para quem quer realmente viver o amor. Porque não adianta falar assim, ah, tá bom, eu vou receber o passe ali que vai me dar um potencial legal e eu vou sair daqui e vou amar todo mundo. É difícil, né? Não é bem assim que funciona. É uma construção diária. O perdão é um processo diário. O amor é uma construção diária, mas é preciso a gente dar o primeiro passo, né? É preciso ser perseverante, é preciso ter disciplina. Então ela fala aqui, ó, a primeira palavra para o amor, compreensão. Então quando você precisa amar alguém que está difícil de amar, tem que olhar para aquela pessoa e procurar entender ela. Por que ela tem aquele tipo de atitude? Por que ela faz tal coisa? Todos nós temos um histórico. Primeiro, um histórico desde a barriga da nossa mãe, né? Que Deus sabe o que nós passamos na nossa infância, cada um sabe, né? Às vezes não sabe, não lembra. Mas todos nós temos uma história que está lá no nosso inconsciente. E esse inconsciente está nos movendo. Então a gente precisa entender isso. Não é passar a mão na cabeça. É manter um distanciamento e entender. Aquela pessoa está nesse momento. Eu vou entender de alguma forma. É não julgar, né? É fazer como Jesus. Eu não vou julgar, ela tem um histórico, né? A segunda palavra, que é o segundo passo, é a cooperação. Então, assim, cooperação é ajuda mútua. Eu posso fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa? Para ajudá-la na sua dificuldade? Para animá-la? Para tentar movê-la por um lado bom? Né? Convidá-la para ir ao centro? Convidá-la a assistir uma palestra? Dar um livro de presente? Não é querer doutrinar a pessoa, é só um exemplo, né? Que tipo de cooperação eu posso dar a essa pessoa? Então, primeiro, compreender que ela é um ser que está aqui em busca da felicidade, do jeito dela, com o propósito dela, com o conteúdo dela. Eu posso cooperar com alguma coisa? Como eu vou cooperar? E talvez o primeiro passo na cooperação seja a gentileza. Eu vou ser gentil de alguma forma no meu dia a dia, né? Às vezes é um colega de trabalho, vou ser gentil, vou cumprimentá-lo pela manhã, ele está de mau humor, né? Vou dar um cafezinho para ele, ou vou deixar ele quietinho no canto dele, sei lá, né? Cada um vai entender como pode cooperar com aquela pessoa. A terceira palavra é o cuidado. Eu posso ter um cuidado com aquela pessoa, né? Todo mundo gosta de ser mimado. Como você se sente quando alguém faz algo bom para você, algo que você goste, algo que você esteja precisando, algo que te deixe bem, bem feliz? Todo mundo gosta disso. Então busque fazer algo por aquela pessoa que você precisa amar, né? Tudo isso com alvo naquela pessoa que eu tenho que amar aquela pessoa de alguma forma. E a quarta palavra é a compaixão. Compaixão por quê? Porque mesmo depois que você faça um monte de coisa, né? Todo esse trabalho para tentar manter um relacionamento ali, para tentar compreendê-la, para cooperar, você já está cooperando, você está fazendo alguma coisa que vai ajudá-la, você está tendo alguns cuidados com ela e mesmo assim
não tem jeito, ela continua fazendo aquilo que não é bom para você, aquilo que te incomoda, aquilo que afasta vocês. Então você tem que sentir compaixão por ela. Ela ainda é uma criatura que não está pronta, ela ainda não é um recipiente para abrigar o amor. Mas não desista, continue tentando, porque nós precisamos amar. Este é o caminho, né? Como foi falado lá no começo. Para você chegar até Deus, você precisa amar ao próximo. E para amar ao próximo, você tem que amar você. Este é o único caminho. Este caminho aqui, esses 4 passos, ele serve também para o alto amor, né? Se compreender, se aceitar, se amar. Cooperação. O que eu posso fazer comigo mesmo? Eu vou ser gentil comigo. Eu vou fazer algo que eu gosto. Eu vou fazer algo que me dê prazer. Ter os cuidados, se mime, né? Mime você mesmo. Faça coisas que te faça bem, que te deixe feliz. E a compaixão, né? Apesar de tudo isso, de toda a minha tentativa, eu ainda continuo no erro. Eu ainda não tô legal. Eu ainda não estou me vendo com olhos de amor. Então eu vou ter compaixão. Tudo isso começa em nós mesmos, né? O amor, ele está em cada um de nós. Ele está em todas as criaturas. Está na criação divina. Toda criação, além do planeta Terra, é uma criação de Deus. Então Deus está inserido em tudo e em todos. Então nós precisamos exercitar este olhar amoroso para com todas as criaturas. Acho que é isso. Vocês ficaram tão quietinhos. Eu desejo assim, que uma palavra que seja, faça a diferença no coração de vocês, né? Como eu disse, saiam daqui e sintam vontade de fazer uma leitura, busca, para entender melhor, porque eu não sei nem explicar direito, né? Mas você lendo, você vai ter uma outra visão, você vai formar aquilo, a sua própria crença, né? Aquilo que você acredita, aquilo que você acha que é certo para você. Então vai lá, busca, isso vai te complementar. Você vai sair daqui hoje leve, feliz, porque vai receber um passe. Então vai lá, chega em casa, põe o seu evangelho lá na cabeceira, amanhã dá uma lida nesse tema. É um tema tão importante, eu acho que é o mais importante do evangelho, né? Porque se a gente tem amor, a gente tem poder. A gente pode tudo. Hoje, por exemplo, é o dia de cura aqui na casa, né? É o dia de tratamento médico, espiritual. Então, vamos aproveitar para potencializar essa força que está dentro de cada um de nós. Se você está buscando uma cura física, acredita que o poder está em você. Não é um espírito, um mentor, alguém que vai te curar. Eles não têm essa capacidade, não é que não têm essa capacidade, eles têm, mas eles não podem por causa do livre-arbítrio. A doença fomos nós que construímos. Então vamos agora com a nossa ferramenta, a mais poderosa ferramenta que existe, que nos foi dada por aquele que nos criou, é o amor. Né? Se nós nos amamos verdadeiramente, nós nos curamos. Não existe doença incurável. Nós podemos curar qualquer doença, mas nós precisamos transformar. Aquela transformação que eu falei no começo, de dentro para fora, é essa força poderosa, é essa luz que está dentro de nós e pode nos curar de qualquer doença. A doença é uma ilusão da nossa mente e nós materializamos ela no nosso corpo. O amor é uma verdade, é uma potência que está dentro de nós. É só descobrir como utilizar essa ferramenta. Por isso que eu falei, ó, aqui tem a resposta de tudo. Este e muitos outros livros, né? Então vamos lá, vamos estudar, vamos utilizar essa ferramenta. Gratidão pela paciência, por me ouvirem. Obrigada.
Então vamos mais uma vez nos acomodar na cadeira, elevar nosso pensamento e atingir tentar, né? Atingir esse patamar do amor, que também é conquistado de pouquinho dentro da gente. Agradecer mais uma vez a espiritualidade por nos orientar, por nos guiar nessa jornada e que possamos sair daqui melhor do que entramos, com esse aprendizado e com o coração cheio de gratidão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por nós, pequeninos que somos, agora e por toda a eternidade, que assim seja. Graças a Deus, uma ótima semana a todos.